Fala, galera! Lindo no meu coração! Como vocês estão? Me conta. O vídeo de hoje, na verdade, é um pouco diferente. É sem roteiro, sem escopo, sem pensar. É tipo um desabafo, mas assim, quero contar minha história. Por isso que o título chama Uma Tatá que vocês nunca viram. Porque acho que tem muitos de vocês que não sabem de onde eu vim, por que eu vim, o que eu tô fazendo aqui e um trilhão de dúvidas. Então, como sempre surgem muitas perguntas sobre como eu comecei na internet, o que eu sou do Sul, moro em São Paulo, enfim. Bom, meu nome é Thaíse, com Thayse. Meu amor, minha mãe complicou. Complicou, a bicha complicou. Ela falou, vou colocar o nome difícil. Achou. Eu tenho 25 anos, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu nasci lá, mas morei até os 12 anos em Cachoeirinha, que é uma cidade, região metropolitana de Porto Alegre. 15 minutos de Porto Alegre, vai, é muito perto. É como se fosse aqui em São Paulo, região do ABC, Osasco. Minha mãe e meu pai são separados, então minha mãe criou a gente com muita luta, tipo, muita luta mesmo. A gente nunca passou uma necessidade, nunca teve nada disso. Mas a minha mãe sempre trabalhou muito, ela viajava muito, então a gente meio que foi criada assim com a família, com as funcionárias lá de casa. Depois que minha mãe conseguiu sossegar e trabalhar um pouco mais perto pra ficar com a gente. Porque minha mãe cuida de usinas hidrelétricas, então ela viaja muito, ela tem que acompanhar essas usinas. É meu padrasto, ele é casado com a minha mãe desde quando eu tenho, sei lá, acho que uns 4 anos. Então é praticamente meu pai. Ele faz tudo por mim. Minha irmã, Louise, agora mora em São Paulo, mas ela já foi, tipo, entre indas e vindas. Meu padrasto, no caso, que é o Ben. Ele foi transferido aqui pra São Paulo, no trabalho dele. Ele veio, ficou um ano aqui, arrumando as coisas pra trazer a gente, convencendo a gente a vir. Depois de um ano, a gente veio. Então, com 12 anos, eu vim morar aqui em São Paulo. Aí, a gente foi morar no Itaim. Eu estudava no Aristides de Castro. Estudei a 7ª e 8ª nesse colégio, onde eu fiz, tipo, grandes amigos mesmo. A minha irmã, uma amiga dela, trabalhava no buffet infantil e chamaram ela pra trabalhar lá pra ser monitora. Eu acho que eu ganhava R$25 por festa, R$27 por festinha. Olha isso. Aí ela foi e um dia, e era na esquina da nossa casa. E eu sempre quis trabalhar. Eu tinha 12 anos, eu falava, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. Faltou uma funcionária, faltou uma monitora. E aí começou aquela história de, chama alguém. A Lou falou assim, olha, eu posso chamar minha irmã, a gente mora aqui na rua, então ela pode chegar rápido. A moça, o pessoal lá do buffet, ninguém perguntou quantos anos eu tinha. Simplesmente eles falaram, pode vir. Eu fui, trabalhei, eles gostaram de mim. E aí eu fiquei fixa no buffet. E comecei a fazer, tipo, uma festinha por dia, às vezes 2. Tinha finais de semana, tipo, sábado, domingo, que eu fazia 6 festas. Com 12 anos. E ninguém sabia a minha idade. Mas eu sempre fui muito dedicada e muito responsável. Minha mãe criou a gente com uma responsabilidade surreal. Eu comecei a trabalhar, então assim, com uns 12 anos, eu ganhava R$1.000 e poucos por mês. Tipo, eu ganhava muito bem, mas trabalhando todos os dias, tipo, não tinha vida, a gente não ficava com a família, a gente só ficava no buffet trabalhando. A minha irmã saiu e eu fiquei comandando o buffet, tipo, eu era recepcionista, responsável lá pelos... Eu fazia a mesa de doces, eu me achava, porque eu era responsável pela mesa de doces. E aí até que eu fiz 15 anos e minha mãe resolveu fazer uma festa surpresa pra mim no buffet que eu trabalhava. E a galera não sabia que eu tinha menos de 15 anos. Ninguém desconfiava da minha idade. E eu nunca falei porque nunca me perguntaram. Eu fui completamente na inocência da história de que não poderia trabalhar com essa idade. Mas eu fui. Aí, minha mãe chegou lá pra gerente e falou, olha, eu quero fazer a festa da Tatá aqui de 15 anos surpresa. A gerente falou, quê? 15 anos? Como assim? Ela não tem 18? Ela não vai fazer 18? Minha mãe falou, não. A minha mãe chegou em casa falando assim, já falou quantos anos você tem lá no buffet? Aí eu... Não. Aí ela, você precisa contar. Falei, por que eu preciso contar? Nunca ninguém me perguntou. Eu não vou contar. Não tem porquê. Aí tive que contar. Ela falou, você tem até amanhã pra contar quantos anos. Fudeu. O que eu vou fazer da minha vida? Aí cheguei, a gerente chamava... Juro por Deus, ela abriu o olho deste tamanho, eu nunca vi ela com o olho assim. Ela falou, o quê? Aí ela falou, você sabia que isso poderia ter dado maior problema? Eu falei, nunca ninguém me perguntou, não falei. Ok. Quando eu estava lá no buffet, uma empresa fazia teatrinhos nas festas, por exemplo, a festa da Cinderela. Aí, sabe quando contrata os personagens, vai a Cinderela lá, com os príncipes e tal. O dono me viu e falou, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, quero. Aí ele, ó, tal horário, aqui a gente se encontra e você vai ganhar R$100 por festa. Eu falei, quê? Eu posso ganhar em uma semana o que eu ganho aqui em um mês. Filho, na hora eu fui. Olha os personagens que eu fazia. Eu fazia a Elizabeth do Piratas do Caribe, a Cinderela, a Ariel usava peruca, a Bela, fazia todas as princesas. Tipo, eu sempre fui a quebra-galha, que faltava eu fazia. E nessa época eu fazia teatro também. Pra quem não sabe, eu fiz 4 anos de teatro, me formei.
Tenho na minha carteira de trabalho lá o DRT, profissão atriz. Alô, me contratem. Brincadeira. E aí nesse meio tempo eu fazia teatro, então eu, tipo, testava completamente minhas habilidades do teatro no showzinho, né, no teatrinho. Até que um dia eu era a Batgirl. Chegou um menininho e falou assim: ô tia! Aí eu, oi! A minha prima mandou dizer que te segue na internet. Aí eu, quê? Juro, eu fiquei com tanta vergonha. Eu falei, gente, como assim? Meu Deus, ela me segue. E aí que começou essa história de seguidores. Nessa mesma época, a Forma Turismo me chamou pra fazer uma websérie deles, em Porto Seguro, pra ir viajar e gravar tudo. Eu falei, o quê? Viajar de graça? Tô dentro. E aí começou essa história de websérie, de trend topics do Twitter, de vídeos no Vídeos em Alta. Comecei a ganhar um monte de seguidor no Twitter. E aí, um dia que o menininho me falou que a prima dele, sei lá, me seguia na internet, eu não sei, eu falei, ai meu Deus do céu, como assim? Ela me segue na internet, eu tô aqui num lugar X, num aniversário X, tipo, fui contratada, tô aqui com a empresa, trabalhando, e aí a menina me segue. E aí que eu comecei a tipo, opa, isso pode ser um trabalho também. Eu tô tentando lembrar qual foi meu primeiro trabalho. Eu acho que meu primeiro trabalho foi Maybelline, foi L'Oreal. Acho que esse foi meu primeiro trabalho, uma presença que eu fiz com a Flavinha Pavanelli e com a Mariana. E aí começou a gerar um monte de coisa. E eu fazia os teatrinhos ainda. Ah, teve uma outra coisa também. Eu sempre fui muito de trabalhar. No segundo, da metade do segundo pro terceiro, tem uma marca de roupa que chama... Eu era modelo de prova da... O que é modelo de prova? É você ficar na fábrica o dia inteiro sendo modelo de prova. Ou seja, todos os tamanhos naquela época, todos os tamanhos P's vestiam no meu corpo. Porque eles têm que fazer a peça, mas tem que saber se a modelagem tá boa pra um corpo humano mesmo, pra uma pessoinha usar. Então eles costuravam, aí eu provava e em mim eles faziam os ajustes. Tem noção a quantidade de agulhadas, de pim que a gente levava? Eu ficava lá o dia inteiro. Então eu saía do colégio mais cedo, todos os dias. Eu fiz um acordo no colégio pra eu sair mais cedo. Aí eu saía mais cedo, ia pra lá, pra fábrica, ficava até às 6 da tarde. E das 6 da tarde eu ia pro Shopping Eldorado, que eu fazia o teatro. Tinha aula de teatro até às 10h30 da noite. Essa era a minha vida. Eu já fiz muita coisa, sim, me orgulho demais de ter batalhado, de ter corrido atrás de todas as coisas que eu tenho hoje. Eu vejo tanto comentário, ela tem isso porque ela é isso. Cara, eu fui atrás de tudo que eu quis. Eu fui literalmente atrás de tudo que eu queria. Qualquer oportunidade que eu via, eu me jogava de cabeça. Eu sempre penso, para as pessoas que são boas, para as pessoas que fazem o bem acontece. Então, eu sempre fui muito justa, muito correta, muito dedicada. Nunca passei ninguém pra trás. E aí eu ia trabalhando, ia dando o meu melhor, me dedicando e as coisas iam acontecendo. Sorte, talvez, pode ser. Aí eu trabalhava aí depois eu fui fazer o terceiro ano do colegial, que aí eu não tinha mais essa folga. Eu mudei de colégio, fui pra um colégio muito difícil. E aí eu tava nessa loucura de vestibular, teatro. Eu sempre quis viver do teatro, sempre. Só que tinha como me sustentar desse jeito. E eu sempre, como eu sempre trabalhei, me sustentei, tipo, minha mãe pagava tudo em casa, óbvio. Não ajudava em casa, sabe? Lógico, ajudava com uma coisa ou outra. Mas eu sempre tive o meu dinheiro. Então eu tinha essa coisa de eu preciso ter o meu dinheiro. Meu Deus, eu preciso ter o meu dinheiro. E aí acabou o teatro, eu fiquei pensando, meu Deus, mas e aí, pra onde eu vou? Se eu já me formei no curso, como eu vou evoluir mais? E aí entrei na faculdade de economia no Mackenzie. Foi o pior ano da minha vida. Aí nessa época me chamaram pra fazer o Estação Teen na Rede TV. Eu era tipo assistente de palco. Primeiro era Dudu Surita que apresentava e depois era Restart. Aí eu era assistente de palco e aí eu falei assim, quer saber, vou fazer outra faculdade. E eu tava muito na dúvida porque eu sempre soube que eu queria seguir alguma coisa, ou teatro, ou cinema, ou TV, algo desse tipo. No fim, acabei que vim pras redes sociais, pro YouTube. E como eu sabia disso, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer administração. E aí eu entrei na faculdade. Nesta época, eu já veio a Prove nisso. Então eu falei, vou fazer administração pra ter uma noção melhor disso que a gente tá inventando. Entrei em administração, eu comecei do zero. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, acabou a estação Teen. Ela falou assim, ok que existe a Prove, ok que vocês estão tentando isso, mas você precisa trabalhar em algum lugar de carteira assinada. Juro, ela virou pra mim e falou, você precisa saber o que é ter um chefe. Aí foi que foi, eu sempre tive muito medo da minha mãe, eu sempre obedeci muito ela, tipo, até hoje, o que ela fala é lei. Aí, cara, eu falei, beleza. Aí tinha uma amiga minha, ela trabalhava num banco, e eu falei, quero trabalhar num banco, olha só que legal, olha só que incrível. Aí me inscrevi num banco aí, passei no processo seletivo, né, entrei. Que merda foi essa que eu fiz da minha vida? Pesquisem aí, qual que é o índice de funcionários de banco que enlouquecem trabalhando no banco? Cara, você dorme
pensando na meta que você tem que atingir. Você deita a sua cabeça no travesseiro, pensando na meta que você tem que atingir. E a Prove já nesse meio tempo dando maior trabalho, vendendo um monte. E eu lá, falando, ai meu Deus, o banco aqui, o banco era um salário fixo, bom, tinha plano de saúde, tinha tudo. Ai meu Deus, e agora? E eu querendo largar o banco. Falei, como eu vou falar isso pra minha mãe? Como eu vou falar isso pra minha mãe? Até que um dia eu entrei no banco e desmaiei. Eu tive uma crise de estresse. Eu nem sabia o que era isso. Aí eu fui pro hospital, não sabendo o que era. Falei, gente, o que tá acontecendo? Morri? Aí fui pro hospital e ele falou, ó, 5 dias em casa, bem, você tá com crise de estresse. Eu, o quê? Depois disso eu comecei a perceber que não tava me fazendo bem, enfim, não queria mais estar lá. Aí fui demitida. Sabe aquela história de assim, eu quero ser demitida, eu quero ser demitida, eu quero pedir demissão, eu quero pedir demissão. Aí você não tem coragem de pedir demissão. Aí quando você é demitida, você fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu vou fazer agora? Puta merda. Pra ligar pra minha mãe, eu saí de lá chorando. Eu não tava preocupada que eu tinha perdido o emprego, tipo, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida? Eu tava preocupada com o que minha mãe ia me falar. Como assim eu tinha decepcionado minha mãe? Liguei pra minha mãe e falei, oi mãe, tudo bem? Então, fui demitida. Ela, quê? Nossa! Mentira, ela me acolheu super, mas ela ficou super chateada. E aí eu falei, meu Deus, e agora, cara? Então vamos lá, a gente tem essa marca aí de roupa, né? Vamos fazer dar certo, bem. Meu amor, mergulhei de cabeça. E aí criamos a marca 6 anos atrás, e aí foi isso, deu tudo certo. Nesse meio tempo foi surgindo a internet, fui trabalhando com internet, fui trabalhando com tudo isso aí que vocês já sabem. Conheci o Júlio, casei, noivei, casei. Já saí da Prove também. Pra quem não sabe, o link, ó, tá aqui na descrição do vídeo que eu falei. E é isso. Quero fazer mais vídeos falando, conversando com vocês mesmo, porque eu me sinto amiga, me sinto muito próxima. E eu quero... esses papos, assim, que eu tô... essa conversa, eu sempre já tive, né? Lógico, já contei essa história pra vários amigos, várias amigas. E a gente ama trocar histórias, trocar experiências, porque eu acho que isso influencia. Tipo, você aí que acabou de perder o emprego. Cara, calma, sua vida vai dar uma super reviravolta. E depois você vai rir disso tudo daqui a um tempo. Você aí que sonhou fazer alguma coisa e não deu certo, calma, cancela, começa do zero. Você aí que tá trabalhando das 6 da manhã às 10 da noite, calma, vai dar certo. Tem uma frase que diz assim, ó, o sucesso vem pra aqueles que não têm tempo de procurar por ele. Então foca no que você tá fazendo aí que vai dar certo mesmo, já deu certo. E se você acreditar, se você fazer por onde, se você se dedicar, se doar com todo o seu coração, não tem como dar errado. É isso que eu sempre falo, sempre me pedem pra fazer vídeo de empreendedorismo, vou fazer mais vídeos de empreendedorismo, mas esse vídeo aqui, eu queria contar a minha história, contar de onde eu vim, porque eu vim, o que eu tô fazendo aqui. E eu espero que inspire vocês de alguma maneira a ser pessoas melhores, a correr atrás do que você sonha, a correr atrás do que você deseja, imagina. Tem mais uma outra coisa, quando a gente... porque às vezes a gente não torce pela felicidade, pelas conquistas do outro. Isso é muito ruim. Por que não admirar as pessoas, ao invés de invejar, se inspirem? Fala, nossa, vou ter isso, eu vou fazer isso, vou fazer por merecer. E que, ó... amanhã você acorde com o pé direito e com a vontade de fazer diferente. Eu confio, eu acredito, de verdade. Eu amo fazer vídeos assim. E se vocês também gostaram, deixa aqui nos comentários pra eu fazer mais. Tem muito mais coisa pra contar detalhadamente. Se vocês quiserem, posso contar cada pedacinho dessa história, que isso foi um resumão. E eu espero que eu tenha ajudado. Então se inscreve aqui no canal, deixa o like e é nóis. Beijos!